Olá, tudo bem? Iniciando o estudo da lição da Escola Sabatina, lição número 8, o poder da ressurreição de Cristo. Nós estudamos na semana passada sobre o retrato do amor, já estudamos sobre os dons espirituais, sobre o problema do pecado na igreja e sobre também a questão da unidade da igreja. E há um aspecto doutrinário que era importante ser estudado, ser abordado por Paulo, que constituía-se num problema pontual da igreja de Coríntios. E para isso vamos ler um versículo, dois versículos pelo menos, que traz a importância dessa questão relacionada sobre a questão, o poder da ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 e 17, nos diz a palavra do Senhor: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e a fé de vocês, e a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Vocês ainda permanecem em seus pecados. Veja que coisa interessante, o texto ele aborda sobre o poder, a importância e a relevância da ressurreição. E essa questão relacionada ao poder da ressurreição, Paulo ele enfrentou cristãos que negavam a ressurreição, porque o que era comum muitas vezes era a imortalidade da alma, a mortalidade incondicional da alma. Portanto, Paulo ele procura, e a Bíblia procura dar referência a essa questão da ressurreição. Senão a gente percebe o poder ressuscitado de Cristo foi visto por quem? Primeiro Madalena, que está em João capítulo 20, versículo 17, Tomé, que está em João capítulo 20, versículo 27 e 29, pediu que Jesus ele permitisse que ele o tocasse para que ele pudesse confirmar a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, versículo 5, Cefas também viu a Jesus. Os 12 discípulos, Paulo também faz referências, e nos evangelhos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, e também os 500 discípulos, os 500 irmãos, que fazem referência nos evangelhos, e aqui também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, Paulo também faz referência àqueles irmãos que testemunharam sobre o primeiro advento de Cristo. O que é importante dizer? Que para que nós possamos comprovar determinadas coisas, nós precisamos de fontes. Precisamos de fontes primitivas e fontes secundárias, fontes primárias, perdão, e fontes secundárias. As fontes primárias são o testemunho oral, documentos, artefatos, que são comprovações, documentos escritos, também são comprovações que podem ajudar a você fazer um relato histórico, fazer uma análise histórica. E essas são as fontes primárias, e tem as fontes secundárias. As fontes secundárias são exatamente livros e textos que foram escritos por historiadores, por pensadores, que têm como base as fontes primárias. Dito isso, nós temos fontes primárias, que são exatamente a fala daqueles que viram e testemunharam de Jesus e que foram relatados durante o período que Jesus viveu nos evangelhos e que foram confirmadas também pelo apóstolo Paulo. Sendo assim, um outro tema também importante aqui é proclamando a ressurreição de Cristo. O evangelho que Paulo pregou aos coríntios era um evangelho bíblico. E o evangelho, todos nós sabemos que o significado do evangelho é boas novas da salvação. Bom, é importante registrar, Cristo morreu por nós segundo as Escrituras. Paulo aborda isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Cristo foi ressuscitado segundo as Escrituras. Está ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Isaías, capítulo 53, versículo 9, fala do Cristo sepultado segundo as Escrituras. E o Cristo ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, nós temos essa afirmação em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4, e Oséias, capítulo 6, versículo 2. Então, Paulo ele se baseou em fontes do Antigo Testamento, em fontes do Novo Testamento, né? E de fontes primárias e fontes secundárias sobre a ressurreição de Cristo. E essa ressurreição, ela foi proclamada. Essa ressurreição que Paulo pregou aos coríntios, ela era referendada daquilo que ele escreveu, porque ele tinha fontes seguras para ele afirmar sobre a ressurreição e proclamar a importância e a relevância da ressurreição. Bom, Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Primeiro, em 1 Coríntios 15, versículo 14,
nossa pregação ela seria vã, porque o texto para memorizar diz o quê? Se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nossa fé, segundo Paulo, no versículo 14, ela seria inútil. Né? Nosso testemunho seria falso se Cristo morreu e ele não ressuscitou. Nossos pecados não seriam perdoados. Vejam, contrariando o dualismo grego entre alma e corpo, a Bíblia afirma a existência da ressurreição. E o que eu gostaria de dizer? Se a gente procurar entender essa questão do Cristo ressuscitado como a nossa única esperança, é importante dizer, por exemplo, quando a gente vai no túmulo de Maomé, estão os restos mortais de Maomé. Percebeu bem? Quando você vai no túmulo de Buda, estão os restos mortais de Buda. Quando você vai ao túmulo de Confúcio, estão os restos mortais de Confúcio. Então, todos os grandes líderes de grandes religiões, o que é que você tem? Que o corpo deles está no sepulcro. Mas quando a gente vai no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio. Você entende que se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? Porque esse é o que traz exatamente o diferencial, a marca do Evangelho, a marca do ministério de Jesus Cristo. Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. É isso que nós precisamos crer e nós precisamos entender, porque todos os outros grandes líderes de grandes religiões, você pode visitar o túmulo deles, está os restos mortais, mas o corpo de Cristo, você não encontra os restos mortais, porque Cristo morreu e ele ressuscitou. E isso é maravilhoso. E eu e você devemos proclamar o amém com isso, com essa questão. E é importante registrar o próximo tópico da lição, Cristo é as primícias. Paulo afirma que Cristo é a primícia dos que dormem. Portanto, desde a criação do mundo, Jesus ele tem a solução para a morte. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde o Éden, Jesus é apresentado como o vencedor da morte. Em Gênesis 3, versículo 15, mostra um Cristo vitorioso, esmagando a cabeça da serpente. Antes da cruz, Jesus já é a ressurreição e a vida, porque no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Na ressurreição, Cristo ressuscitou pessoas. Quando Cristo ele ressuscitou, o poder era tão grande que pessoas ressuscitaram juntamente com ele. E isso é uma confirmação. Isso é uma fonte que a Bíblia nos informa, é uma fonte primitiva, uma fonte primária, que é confirmada por fontes secundárias que registram esse acontecimento. E, meus queridos, no futuro, Jesus ressuscitará a todos os mortos. João capítulo 5, versículo 29, nos traz essa confirmação de que Cristo vai ressuscitar, porque ele é a ressurreição e a vida. E por que ele vai ressuscitar? Porque Cristo, com a sua morte, a sua ressurreição, ele mostra que ele é a ressurreição e a vida. E eu e você, que perdemos entes queridos, eu perdi o meu pai e perdi outras pessoas amadas da família, mas eu creio que em Cristo eu tenho a esperança, e essa esperança, como diz Paulo, no capítulo 5, versículo 3 em diante do livro de Romanos, essa esperança não me traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o corpo ressuscitado, a ressurreição de Cristo é um milagre. Deus fará com que todos os corpos, eles mudem de quê? Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36 até o versículo 38, o que é que ele aborda? Que a ressurreição é um milagre e Deus fará com que os corpos ressuscitados mudem de quê? Mudem de corruptível para incorruptível, desonrado para honrado, fraqueza em poder, natural para espiritual. E a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos. Feche seus olhos agora, eu vou fechar o meu. Feche seus olhos. Abra os seus olhos. Você notou como é que vai ser? Que milagre vai ser? Se a gente vai abrir e a gente vai olhar, passar a mão e a gente vai ser renovado, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. E, meus queridos, o que Paulo ele aborda para todos nós é exatamente a vitória que Cristo nos dará
sobre a morte. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 até o versículo 57 diz: e quando esse corpo corruptível se revestir da imortalidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Diga amém. Tragada foi a morte pela vitória. Vou repetir: tragada foi a morte pela vitória. E a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A vitória que o Senhor vai nos dar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem algum. É algo grandioso, é algo maravilhoso, é um milagre. Eu e você entendermos que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Meus queridos, que lição maravilhosa. Creia, né, que a morte não é o fim. Jesus é a ressurreição e a vida. Esse é um trunfo do cristianismo e demais a todas as religiões, com todo respeito. E basta crer e confiar, e o Senhor, ele nos dará a vitória um dia. Como eu disse, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido é a morte. E é importante nós entendermos e nós compreendermos esse assunto, porque esse assunto nos dará exatamente convicção. E eu gostaria de dizer a você, na próxima semana, nós iremos estudar Ministério Movidos pelo Amor. Quando nós compreendemos isso aí, que um Deus que nos ama, que Ele é o retrato do amor, nos ama e vai trazer a todos os justos, a todos aqueles que aceitarem uma transformação, a certeza da ressurreição, porque nós não temos uma imortalidade incondicional, ela é condicional a nós aceitarmos a Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. E Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Na próxima semana, nós iremos estudar o Ministério Movido pelo Amor. E será maravilhoso estudar também esse tema. Se você gostou de estudar esse tema, não esqueça de dar um like no nosso canal, de compartilhar no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, para que esse conteúdo ele chegue para quem está vivendo, talvez, na incerteza, num conflito interno, na dúvida, que está vivenciando dor ou dores de pessoas amadas que morreram. Cristo é a nossa maior esperança. E nesse momento gostaria de chamar você para nós fazermos oração. Aonde você está, feche os seus olhos e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos pela recapitulação da lição, uma lição maravilhosa que nos mostrou a importância de nós acreditarmos em Jesus como a ressurreição e a vida, pelo testemunho como ele deu como fonte primária e confirmada por fontes secundárias de que Jesus, ele foi, depois da morte, ele foi visto ressuscitado, e isso é maravilhoso, Senhor. Nós sabemos também que nós estamos em uma condição de imortalidade, e passaremos para uma condição de imortalidade quando, na verdade, o Senhor Jesus Cristo voltar e, com poder e grande glória, ressuscitar os seus filhos, aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta dele, serão transformados também no abrir e fechar de olhos. Obrigado, Senhor, por essa certeza e convicção. Abençoe as pessoas que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima semana. E pedindo mais uma vez, dê um like no nosso canal, por favor, compartilhe o nosso canal. E se você não se inscreveu, se inscreva e comente também alguma linha se você gostou desse conteúdo.